O que estou prestes a compartilhar com vocês aconteceu há apenas 6 dias, e minhas mãos ainda tremem enquanto conto esta história. Meu nome é Karim Dalmar, e até o dia 23 de novembro, eu era apenas mais um muçulmano vivendo uma vida tranquila em Seattle, trabalhando como corretor de imóveis, fazendo minhas orações 5 vezes ao dia, jejuando durante o Ramadã. Nunca acreditei em Jesus. Como filho de Deus, nunca questionei minha fé. Nunca duvidei dos ensinamentos que recebi desde criança. Mas há 6 dias, tudo mudou de uma forma que desafia qualquer explicação racional que eu conheço. Antes de continuar, preciso que você digite "preparado" nos comentários agora mesmo. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas mais um testemunho. É um aviso sobre 5 eventos específicos que começarão em janeiro de 2026 e se desenrolarão ao longo do mês. Era uma quinta-feira à tarde, 23 de novembro. O céu estava nublado e chovia fino, aquela chuva típica do noroeste do Pacífico. Eu estava voltando de mostrar uma propriedade em Bellevue para um jovem casal. Lembro de me sentir cansado, mas empurrei esse sentimento para longe. Tinha mais 3 clientes para atender naquele dia, mas enquanto dirigia pela ponte que cruza o Lago Washington, algo deu terrivelmente errado. Uma dor aguda atravessou meu peito, como se alguém tivesse cravado uma lâmina quente em meu coração. Minha visão começou a escurecer e o volante escapou das minhas mãos. Consegui encostar o carro no acostamento antes de tudo ficar preto. Os paramédicos me disseram depois que fiquei sem pulso por 8 minutos completos. 8 minutos sem respirar, sem batimento cardíaco, tecnicamente morto. Mas durante esses 8 minutos, experimentei algo que transformou completamente tudo o que eu pensava. Saber sobre vida, morte e eternidade. Me vi de pé em um lugar que não era escuro nem claro. Era como estar em um salão onde as paredes eram feitas de uma névoa prateada que brilhava suavemente. E então eu ouvi. Soube imediatamente quem era, mesmo que tudo em minha educação muçulmana me dissesse que isso era impossível. Jesus estava diante de mim, mas não se parecia com as imagens europeias que eu via nas igrejas cristãs. Seu rosto era do Oriente Médio. Seus olhos tinham uma profundidade de compaixão que eu nunca havia encontrado. E quando ele me olhou, senti como se estivesse vendo cada momento dos meus 48 anos de vida simultaneamente. Karim, ele disse. Embora seus lábios não se movessem, as palavras entraram diretamente em minha mente, claras como o som de um sino, mas suaves como uma brisa. Você buscou a Deus toda a sua vida. Hoje, você está diante daquele que os profetas anunciaram. Meus joelhos deveriam ter cedido. Minha mente deveria ter rejeitado isso completamente, mas em vez disso, senti uma paz tão profunda que todas as minhas dúvidas pareciam derreter. Eu te trouxe aqui com um propósito, ele continuou. Seu povo enfrenta um tempo de grande provação e o mundo está em uma encruzilhada crítica. Você testemunhará 5 eventos que se desenrolarão antes que este mês termine. Você retornará para contar aos outros o que viu, para que possam preparar seus corações para o que está vindo. O espaço ao nosso redor começou a mudar, como se a própria realidade estivesse sendo reescrita. De repente estávamos em pé sobre o que parecia ser o topo de uma montanha, olhando para a terra abaixo. Mas esta não era a terra como eu a conhecia. Podia ver correntes de luz e escuridão fluindo pelos continentes, representando orações, intenções, a condição espiritual da humanidade. Olhe atentamente. Jesus disse, apontando para uma região específica que reconheci como o Oriente Médio. O primeiro evento abalará o mundo arqueológico até o núcleo. No dia 8 de janeiro, escavadores trabalhando perto da antiga cidade de Jericó descobrirão algo que esteve escondido por 2000 anos. Encontrarão evidências físicas do meu ministério terreno que não podem ser contestadas, não podem ser escondidas e não podem ser explicadas por céticos. A visão se desdobrou diante dos meus olhos como um filme, mas mais real do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Observei arqueólogos trabalhando em um sítio de escavação,
seus rostos cheios de espanto, enquanto descobriam artefatos que traziam provas inegáveis da presença de Cristo naquela região há 20 séculos. Havia inscrições, pertences pessoais dos discípulos, e o mais chocante de tudo, evidências da ressurreição que forçariam até os ateus mais convictos a reconsiderar tudo em que acreditavam. Esta descoberta dividirá o mundo, Jesus explicou. Aqueles que têm buscado a verdade se alegrarão, mas aqueles que lucram com as trevas ficarão furiosos. A mídia tentará suprimir isso, governos tentarão controlar a narrativa, mas a verdade tem uma maneira de se espalhar como fogo quando seu tempo designado chega. Quando a primeira visão desapareceu, senti a atmosfera ao nosso redor mudar. O ar ficou pesado com antecipação, e Jesus se virou para mim com uma expressão que misturava alegria com profunda tristeza. O que você verá a seguir será difícil de testemunhar, ele disse. Mas é necessário, o segundo evento testará a fé de muitos, mas também purificará meu povo. A cena mudou e, de repente, estávamos pairando sobre o que parecia ser uma reunião massiva. Pude ver que eram crentes de todas as denominações, de todos os contextos, de todas as nações, mas algo estava acontecendo que me encheu de admiração e profunda preocupação ao mesmo tempo. Um grande abalo espiritual estava ocorrendo, não físico, mas sobrenatural. Entre 12 e 16 de janeiro, Jesus continuou: permitirei que uma provação venha sobre aqueles que afirmam me seguir. Falsos mestres que estiveram escondidos entre o rebanho serão expostos. Instituições religiosas que foram construídas sobre fundações de areia desmoronarão. Mas aqueles que realmente nasceram de novo, aqueles que construíram suas vidas sobre a rocha sólida da minha palavra, brilharão mais do que nunca. Assisti enquanto alguns líderes religiosos eram levados embora, seus crimes financeiros e falhas morais finalmente vindo à luz. Testemunhei grandes congregações se dividindo enquanto as pessoas descobriam que seus mestres estavam pregando prosperidade em vez de verdade. Mas também vi pequenos grupos de crentes se multiplicando rapidamente, reunindo-se em casas e parques, famintos por comunhão autêntica e crescimento espiritual genuíno. Esta purificação não é punição, Jesus me disse. Sua voz carregando autoridade e ternura é preparação. Minha noiva deve estar sem manchas antes da festa de casamento. O trigo deve ser separado do joio. Aqueles que permanecerem serão mais fortes, mais puros e mais eficazes na colheita, que está por vir. Enquanto a segunda visão se encerrava, senti outra mudança na atmosfera espiritual ao nosso redor. O ar ficou carregado com eletricidade e percebi que o que estava prestes a ver seria ainda mais significativo do que o que tinha vindo antes. O terceiro evento. Jesus disse, sua voz carregando um peso que fez meu espírito tremer, afetará cada pessoa na terra, crente e descrente. Será um sinal nos céus que não pode ser ignorado, não pode ser explicado pela ciência e não pode ser descartado como coincidência. O topo da montanha onde estávamos de repente se expandiu, dando-nos uma visão de todo o sistema solar. Engasguei quando vi algo se aproximando das regiões externas do espaço. Não era um cometa ou asteroide, mas algo que parecia ser feito de luz pura, movendo-se com propósito e inteligência em direção à Terra. No dia 21 de janeiro, Jesus continuou. Este mensageiro de luz se posicionará entre a Terra e o Sol por exatamente 2 horas e 21 minutos. Durante esse tempo, a luz que alcança a Terra será diferente. Carregará frequências que despertarão sentidos espirituais adormecidos, naqueles cujos corações estão preparados para recebê-los. Observei maravilhado enquanto o visitante celestial assumia sua posição. A luz que banhava a Terra durante aquelas horas não era a luz solar normal a que eu estava acostumado. Em vez disso, era uma luz branca brilhante tingida de dourado, e pude ver que estava tendo um efeito profundo nas pessoas ao redor do globo. Alguns indivíduos estavam caindo de joelhos em adoração espontânea, seus olhos subitamente abertos para realidades espirituais que nunca tinham percebido antes. Outros estavam recebendo visões e sonhos proféticos que mudariam a trajetória de suas vidas para sempre.
Crianças pareciam particularmente sensíveis a essa nova luz, muitas começando a demonstrar dons de cura e discernimento espiritual, que surpreendiam seus pais. Mas nem todos estavam recebendo essa luz positivamente. Vi pessoas em posições de poder político e religioso, reagindo com raiva e medo, tentando criar narrativas para explicar o fenômeno de forma que mantivesse seu controle sobre as massas. Cientistas em televisões ao redor do mundo tentavam fornecer explicações racionais que não faziam sentido, mas as pessoas comuns que experimentavam a luz diretamente sabiam que algo sobrenatural estava acontecendo. Durante essas 2 horas e 21 minutos, Jesus me explicou: o véu entre o natural e o sobrenatural ficará mais fino do que nunca. Aqueles que me buscarem com corações sinceros receberão revelações pessoais sobre seus propósitos e destinos. Famílias serão restauradas, vícios serão quebrados, doenças serão curadas. Mas aqueles que endureceram seus corações contra mim sentirão uma inquietação crescente que os levará a buscar respostas nas trevas. A visão da luz celestial começou a diminuir, e senti Jesus me preparando para algo ainda mais intenso. O quarto evento, ele disse, sua voz carregando tanto compaixão quanto julgamento, exporá a podridão que tem estado escondida nas mais altas posições de poder. Entre 24 e 27 de janeiro, uma série de revelações abalará os fundamentos das estruturas políticas, financeiras e religiosas ao redor do mundo. A cena mudou e me vi olhando para salas de reuniões, palácios governamentais, sedes corporativas e grandes igrejas. O que vi me deixou enjoado. Transações financeiras ocultas sendo expostas, esquemas de tráfico humano sendo revelados, redes de corrupção que se estendiam dos governos locais até organizações internacionais. Assisti horrorizado enquanto líderes mundiais que eu tinha visto na televisão eram levados algemados, enquanto bilionários que controlavam impérios de mídia viam seus crimes trazidos à luz, enquanto pastores de mega-igrejas que pregavam prosperidade eram expostos por roubar dos pobres para financiar seus estilos de vida luxuosos. Que este não será um evento isolado, Jesus explicou, mas uma cascata de revelações que se desenrolarão ao longo de 4 dias. Cada exposição levará a mais descobertas. Cada verdade revelada desencadeará mais investigações. Sistemas inteiros de poder, que foram construídos sobre engano e exploração, entrarão em colapso, mas do caos surgirá uma oportunidade para reconstruir sobre fundações de justiça e verdade. Vi manifestações nas ruas de grandes cidades, pessoas exigindo responsabilização. Vi jornalistas que tinham sido silenciados por anos finalmente conseguindo contar suas histórias. Vi vítimas de abuso encontrando coragem para falar. E vi uma onda de arrependimento genuíno varrendo certas comunidades, enquanto pessoas percebiam como tinham sido cúmplices em sistemas de opressão. Mas também vi o perigo que acompanhava essas revelações. No vácuo de poder criado pelas exposições, novos líderes surgiriam, alguns genuínos, mas outros ainda mais perigosos do que aqueles que tinham caído. Vi falsos profetas se aproveitando do caos para promover suas próprias agendas. Vi teorias de conspiração se espalhando mais rápido do que a verdade. Vi medo e paranoia ameaçando consumir sociedades inteiras. Aqueles que me conhecem saberão como navegar por este tempo. Jesus me assegurou. Eles não serão abalados pelas revelações, porque já conhecem a natureza do coração humano sem mim. Eles não se deixarão levar pelo pânico, porque sua confiança está em mim, não em sistemas humanos, e eles serão luzes em meio à escuridão, oferecendo esperança e direção para aqueles que estão perdidos e assustados. Quando a quarta visão começou a se dissipar, senti a atmosfera mudar mais uma vez, mas desta vez era diferente. Havia uma sensação de expectativa misturada com urgência, como se tudo que tinha vindo antes fosse apenas preparação para o que estava prestes a acontecer. O quinto evento, Jesus disse, e sua voz carregava uma intensidade que fez todo o meu ser vibrar: será a minha colheita final, antes que a janela da graça se feche.
Será o maior avivamento que o mundo já testemunhou, superando tudo que veio antes na história da igreja. A visão que se desdobrou diante de mim era tão vasta que mal conseguia compreender sua magnitude. Vi o globo inteiro, e sobre cada continente havia ondas de luz se movendo como marés espirituais. Pessoas estavam se convertendo aos milhões, não aos milhares, milhões de pessoas todos os dias durante a última semana de janeiro. Vi mesquitas na Arábia Saudita, onde imãs estavam tendo encontros com Jesus e levando congregações inteiras a reconhecê-lo. Vi templos budistas no Tibete, onde monges estavam experimentando visões que os levavam a Cristo. Vi sinagogas em Israel, onde rabinos estavam descobrindo que o Messias que esperavam já tinha vindo. Vi aldeias remotas na África e na Ásia, onde pessoas que nunca tinham ouvido o Evangelho estavam tendo sonhos e visões simultâneas. Mas o que mais me impressionou foi a transformação que acompanhava essas conversões. Não eram apenas decisões superficiais, mas mudanças radicais de vida. Vi viciados em drogas sendo instantaneamente libertos de suas dependências. Vi gangues inteiras depondo suas armas e buscando reconciliação. Vi pessoas vendendo suas posses para alimentar os famintos. Vi inimigos de gerações se abraçando como irmãos. As barreiras entre nações pareciam se dissolver, enquanto este despertar espiritual conectava crentes de todos os continentes. Antigos conflitos étnicos estavam sendo resolvidos quando as pessoas reconheciam umas às outras como filhos do mesmo Pai Celestial. Vi soldados abandonando campos de batalha. Vi políticos renunciando a cargos corruptos. Vi celebridades usando suas plataformas para compartilhar o Evangelho em vez de promover seus próprios egos. Este é meu convite final, Jesus me disse, sua voz carregando infinita compaixão e urgência inegável. Meu último chamado para que as pessoas entrem na arca antes que as tempestades do julgamento comecem. Aqueles que responderem serão equipados e preparados para o que virá depois que janeiro terminar. Mas também vi que o inimigo não estava ocioso durante este tempo. Vi experiências sobrenaturais falsificadas sendo promovidas para confundir as pessoas e desviá-las do verdadeiro mover de Deus. Falsos profetas surgiram alegando revelações especiais e muitos foram enganados por sinais e maravilhas que não vinham do céu. Vi cultos sendo formados ao redor de carismáticos líderes que misturavam verdade com mentira de forma tão sutil que até pessoas sinceras eram levadas ao erro. Jesus me mostrou como seus verdadeiros discípulos discerniriam entre experiências autênticas e falsificadas. Aqueles que conhecem minha voz não serão enganados, ele me garantiu. O fruto de encontros genuínos comigo sempre será arrependimento, humildade, amor pelos outros e um desejo ardente de compartilhar o Evangelho. Qualquer experiência sobrenatural que produza orgulho, divisão ou chame atenção para o mensageiro em vez da mensagem, não vem de mim. Vi pequenos grupos de oração se multiplicando em porões, garagens e parques, pessoas se reunindo antes do amanhecer para buscar a Deus, jejuns coletivos sendo organizados através das redes sociais, crentes arriscando suas carreiras e reputações para compartilhar abertamente sua fé. Uma geração inteira de jovens abandonando a busca por fama e riqueza para se dedicar ao serviço missionário. O peso do que tinha testemunhado era quase esmagador. 5 eventos que remodelariam a história humana, todos comprimidos no mês final de janeiro. Descobertas arqueológicas que silenciariam céticos. Uma purificação religiosa que separaria o trigo do joio. Sinais celestiais que despertariam sentidos espirituais. Exposição global de corrupção que derrubaria estruturas de poder, e uma colheita sobrenatural de almas que superaria todo o avivamento na história da igreja. Enquanto as visões começavam a desaparecer, Jesus olhou para mim com olhos que pareciam ver a própria eternidade. Karim, você deve entender que o tempo está se esgotando. A janela de oportunidade que estou abrindo não permanecerá aberta indefinidamente. Aqueles que ouvirem estas palavras não devem atrasar em responder ao meu chamado. Então ele me deu instruções específicas que ainda ecoam em meu coração.
Não se preocupe com aqueles que zombarão ou não acreditarão. Fale para aqueles cujos corações já estão preparados para receber esta mensagem. Minhas ovelhas conhecem minha voz e reconhecerão a verdade no que você experimentou. Quando você falar minhas palavras, eu as confirmarei com sinais e maravilhas. O jardim de luz começou a escurecer ao nosso redor e senti-me sendo puxado de volta para meu corpo. Mas antes de deixar aquele lugar sagrado, Jesus falou uma palavra final que se queimou em minha memória. Diga a eles que o Messias que esperaram veio, está vindo e virá novamente. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó cumpre suas promessas e o tempo do cumprimento está próximo. A próxima coisa que soube foi que estava abrindo meus olhos em uma sala de hospital, cercado por rostos preocupados e máquinas apitando. Minha esposa, Amina, estava segurando minha mão com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os médicos estavam maravilhados que eu tivesse acordado depois de estar em coma por um dia inteiro, sem atividade cerebral durante os primeiros 8 minutos, mas eu sabia a verdade. Tinha estado em outro lugar completamente recebendo uma mensagem que mudaria não apenas minha vida, mas potencialmente as vidas de todos que a ouvissem. Dr. Chen, meu cardiologista, continuava balançando a cabeça toda vez que revisava meus prontuários. 8 minutos sem pulso, Karim. 8 minutos sem atividade cerebral. Pessoas não voltam disso, especialmente não na sua idade e certamente não sem nenhum dano neurológico. Mas eu sabia por que voltei, tenho um trabalho a fazer. A Amina não saiu do meu lado desde que acordei. Ela continua acariciando minha mão, estudando meu rosto como se procurasse sinais de que eu não sou realmente seu marido. E talvez eu não seja, não completamente, como você pode ficar na presença do divino e voltar inalterado. Como você pode olhar nos olhos daquele que seu povo esperou por séculos e retornar para vender casas e discutir sobre taxas de hipoteca. Minha filha Leila voou de Portland no momento em que soube do meu ataque cardíaco. Ela está sentada no canto do meu quarto de hospital agora mesmo, rolando pelo telefone, ocasionalmente olhando para mim com preocupação misturada com ceticismo. Ela sempre foi a questionadora da família, a pensadora crítica. Quando tentei contar a ela sobre minha experiência, ela me deu aquele olhar, o mesmo olhar que costumava me dar quando eu tentava ensinar a ela histórias do Alcorão quando criança. Pai, ela disse gentilmente, você passou por um evento médico traumático. O cérebro faz coisas estranhas quando é privado de oxigênio, alucinações, sonhos vívidos. São completamente normais em situações de quase morte. Mas isto não foi um sonho, Laila. Isto não foi uma alucinação causada pela falta de oxigênio. Eu estive em um lugar mais real do que esta sala de hospital. Eu toquei a eternidade. Eu falei com a verdade em si. Até meu imã, um homem que tem sido meu guia espiritual por décadas, descartou minhas palavras como produto do trauma. Ele veio me visitar no segundo dia, sentou-se ao lado da minha cama com expressão de preocupação pastoral. Karim, meu irmão, você passou por uma provação terrível. É natural que sua mente processe isso de maneiras incomuns, mas você não pode deixar uma experiência induzida por estresse abalar a fé que você construiu ao longo de uma vida inteira. Mas a maior prova não foi apenas a experiência em si. Quando acordei no meu braço esquerdo, exatamente onde a linha intravenosa tinha estado, encontrei uma pequena marca indistinta, como uma sombra, algo que nenhum médico conseguiu explicar. Não era uma cicatriz nem um hematoma da agulha. Era como se a luz que eu tinha visto, sua presença, tivesse deixado uma impressão física, um selo. Esta marca no meu braço é minha confirmação constante e silenciosa. É a prova tangível de que o que experimentei não estava apenas na minha cabeça. É o que me convenceu a não guardar esta mensagem para mim mesmo, a compartilhá-la com o mundo inteiro. Jesus me deu uma série de sinais que se manifestarão este mês, eventos que abalarão os fundamentos da fé no próprio mundo. Não posso deixar de aguardar seu desenrolar com ansiedade e temor ao mesmo tempo, porque sei que quando acontecerem todo o ceticismo desaparecerá. O amor que senti, a autoridade em sua voz
e a harmonia perfeita entre suas palavras e as antigas profecias que sempre estudei, tudo se encaixa de uma maneira que nenhuma mente humana poderia inventar. Nunca mais serei o mesmo Karim Dalmar que era antes. Carrego dentro de mim o conhecimento do que está por vir e o peso de uma mensagem que poderia mudar tudo para qualquer um disposto a ouvir. Isso foi há 6 dias. 6 dias desde que retornei da própria morte, com uma mensagem que queima em meu peito como fogo. 6 dias lutando com a realidade impossível do que experimentei. 6 dias tentando encontrar palavras para explicar à minha família, ao meu imã, à minha comunidade que tudo o que pensávamos saber sobre nosso Messias precisa ser reconsiderado. Qualquer que seja o custo, quaisquer que sejam as consequências, serei fiel em compartilhar o que vi e ouvi. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó manteve sua promessa. Jesus veio, e em apenas algumas semanas, o mundo inteiro também saberá disso. Obrigado por ficar conosco até o final. Se você ainda está aqui, significa que algo neste testemunho falou ao seu coração. Deixe-nos saber nos comentários de onde você está assistindo. Queremos orar por você e seu país. Inscreva-se se ainda não fez e ative o sino de notificações para não perder o que está por vir. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Um único compartilhamento pode mudar uma vida para sempre. Que Deus abençoe você e o mantenha em sua verdade.